Olá, bonitos e bonitas do sétimo ano. Vamos lá, nós estamos hoje na nossa quarta e quinta aula de história e hoje nós vamos começar então o capítulo 9, tá bom? Lembrando que a aula passada, anterior, nós falamos, tivemos atividades, né, correspondida coletivamente, né? Vocês aí e eu aqui. Ok? Então, bora lá, tempinho para vocês pegarem o material de vocês, né? Vão aí pegando o material. Que página, professora? A partir da página 100. O nosso título é O Período Colonial no Brasil. Bora lá então. Pronto, começando agora, valendo. Então, o capítulo 9 vai falar sobre o período colonial. Professora, e o que foi esse período colonial? O período colonial é o período em que alguns países europeus começam a chegar aqui no Brasil, na América, e agora falando de Brasil, né? Entre esses países estavam Portugal, Espanha, depois França, né? Até França veio por aqui, viu? Pasmem vocês. Mas enfim, os primeiros são Portugal e Espanha, né? Há histórias, né, historiadores que dizem que eles chegaram até aqui por acidente, e outros disseram que eles já tinham vindo outras vezes e acabaram descobrindo realmente esse lugar, embora não soubesse o nome, e outros dizem que eles vieram para cá propositalmente mesmo, né? Enfim, nós vamos explicar então como é que fica essa questão então. Quem começou foi Portugal, depois Espanha, tivemos em francês, como eu disse, né, de olho aqui nas terras brasileiras. Gente, é o período em que os países europeus começam a viajar bastante para ir atrás de especiarias, para enriquecer e também ganhar conhecimento. E essas especiarias não tinham lá nessas cidades, né, nessas regiões, né, tipo Portugal e Espanha, né? Por quê, professora? Porque eram especiarias. Se a especiaria não tem, eles tinham que sair e comprar. E, gente, demorava bastante, até porque a questão da embarcação era diferente, não tinha a tecnologia que se tem hoje para dizer a eles, né, da localização correta, não tinha GPS, né? Enfim. Então, eles saíam em busca dessas especiarias em outros lugares para que enriquecesse, para ter conhecimento e até para trazer novos sabores àquelas regiões, certo? O que é que nós temos mais? Eu estou na página 100 agora, certo? Então, esse é o período que dá-se o nome de descobrimento, né? Para eles, por que descobrimento? Porque eles vão chegar aqui, vão chegar no Brasil e vão descobrir uma terra que eles não conheciam. A terra já existia, já tinha pessoas morando, né, que eram os nossos amigos índios, mas eles não conheciam, por isso que se descobriu esse lugar, tá bom? Então, o que acontece? Nessa descoberta, nessas viagens, você vai ter pessoas viajando, entre elas Cristóvão Colombo, você vai ter Pero Vaz de Caminha, que é aquele cara lá que vê tudo e vai escrevendo e vai dizendo: majestade, esse lugar é o máximo, majestade. Você precisa, os senhores precisam estar aqui, porque a natureza é exuberante. Tem pássaros de todo tipo que você imaginar, mulheres belíssimas, homens belíssimos, né? Então, Pero Vaz de Caminha fazia isso, né? Ele viajava e escrevia contando tudo da majestade, a coroa portuguesa. E Cristóvão Colombo, foram alguns caras e personagens que viajaram bastante e quando chegaram em terras brasileiras e também em outros lugares da América, na América do Sul, diziam que tinham descoberto um novo mundo, e para eles era novo mundo mesmo, tá? Então, nós temos o que mais, professor, além disso? Nós temos, então, Portugal e Espanha, como eu disse, e aí vai ter um problemão, porque a Espanha vai estar também ali acirrada com Portugal. E aí tem que se fazer alguma coisa. O que vai ter que se fazer? Nós vamos ter primeiro o Tratado de Tordesilhas, lembram? Que dividia-se Brasil, desculpa, Portugal só pode até aqui e Espanha só pode andar até aqui, conquistar, inclusive trazer índios, né, só nesse, onde foi delimitado. No Tratado de Tordesilhas nós vamos ter essa lei, né, que rege, né, essa documentação, eles têm que obedecer, né, mais ou menos assim. Mas nós vamos ter também um outro tratado, agora chamado Tratado de Bula Intercoetera, em 1494, que, diante desses problemas todos entre Espanha e Portugal, esse tratado ele vai fazer o seguinte, ele vai
deixar explicado para vocês, ficar fixado. Esse tratado era a bula, andava junto, como sendo assim, junto com o Tratado de Tordesilhas, certo? E esse Tratado de Bula Intercoetera tinha que ter o aval também da igreja, gente. A igreja tinha uma grande participação nas questões de conquista, pelo respeito que se tinha a ela também, tá? Bom, Tratado de Tordesilhas, Bula Intercoetera, para quem, professora? Para Portugal e para Espanha. Quais eram os objetivos do descobrimento no Brasil, da América ou das Américas, no período colonial? Era exatamente enriquecer com as especiarias, era ganhar conhecimento e trazer novos sabores à Europa, certo? Esse é o período colonial no Brasil, é o início dele. Aí nós vamos ter, assim, um detalhe aqui para vocês, que eu acho que vocês sabem, mas pode ter esquecido. Antes de nosso amado Brasil chamar-se Brasil, ele era chamado de Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Monte Pascoal, Terra dos Papagaios, pelo que eles viam aqui no Brasil, né? O que eu falei, Pero Vaz de Caminha estava viajando, vinha um barco nos navios e aí ele anotando. Então, vários nomes nós recebemos, tá? Antes de chamar Brasil. Bom, o que é que nós temos mais? Eu estou indo agora lá para a página 102. Nós vamos ter, saindo do período colonial, nós vamos para o período pré-colonial, que é o período que vem antes da colonização. No período pré-colonial, o que é que nós vamos ter aqui? Exatamente essa questão das especiarias. A Europa vinha crescendo muito e enriquecendo bastante com a compra de especiaria e venda quando voltava para a Europa, né? Eles vinham crescendo muito, avançando muito e enriquecendo bastante. Então, qual era a ideia deles? Vamos atrás de mais especiarias. E uma especiaria ou algo que eles queriam muito encontrar era ouro. Então, quando saíam de novo as viagens, eles saíam imaginando que iam encontrar ouro. Só que eles não encontraram ouro aqui no Brasil, né? Eles encontraram o pau-brasil, que para nós era ouro, né? Porque era algo caríssimo, né? Depois, né, que eles vão começar a comercializar lá na Europa, na Portugal e Espanha. Só que eles queriam ouro mesmo, as pedrinhas de ouro, e não encontraram aqui, né? Aí eles vão começar a comercializar então o quê? Professor, o pau-brasil, vão começar a comercializar os animais silvestres que eles encontram aqui. Esse pau-brasil ele vai ser utilizado na Europa, Portugal e Espanha, com tinturas de roupa, depois com construções de móveis, com o pau-brasil. E aí vai começar uma extração desenfreada do pau-brasil por conta dessa questão da economia, né? O período pré-colonial é o período que a Europa está crescendo e é um período antes da colonização. Para ter a colonização, então eles vão extrair bastante. Depois eles colonizam bem depois, né? Uma colonização que é obrigada, eles não ficam para ficar aqui. Estou falando de Portugal. Bom, gente, no período pré-colonial nós vamos ter o escambo, que vocês sabem muito bem, que é a troca, né? O índio, ele não sabia essa questão monetária que o português sabia, que o espanhol sabia, mas ele já sabia fazer a troca. O índio era muito inteligente, ele só não tinha a mesma cultura e o mesmo idioma que o europeu, mas ele era muito inteligente, certo? Então, o índio tinha esse escambo, essa troca com os europeus, né? Questão de troca de mercadoria mesmo. Nós também temos a questão das feitorias. Por quê, professora? As feitorias, elas foram colocadas ou introduzidas como se fosse uma mercearia, um ponto comercial. Você vai ali naquela mercearia do Zé, olha, eu vou na mercearia do Zé comprar 1 quilo de açúcar, onde é ali? Pronto, lá você compra e lá você comercializa, certo? As feitorias eram um ponto comercial. O que é que nós temos mais? Aí nós vamos ter a América Espanhola já chegando, né, de olho, e nós vamos ter problemas por causa disso, né? Agora a América Espanhola quer mesmo, né, explorar em 1501 e 1503. Aí sim, aí nós vamos ter a questão do Tratado de Tordesilhas que eu falei, lembram? E nós vamos ter as expedições guarda-costas. Que expedições são essas? São expedições que a coroa portuguesa vai introduzir. De que sentido? Porque, além de Espanha e Portugal, que elas já tinham entrado em um acordo com relação às terras que haviam encontrado, terras brasileiras agora, havia um outro grupo que queria entrar aqui, tentou por várias vezes, né? Foram os franceses. Inclusive, os franceses fizeram amizade com os índios aqui encontrados. Inclusive, alguns livros dizem que a relação dos franceses com os índios foi menos turbulenta com o que teve com os portugueses. Então,
Tendo medo disso, aí o que aconteceu? Os portugueses decidiram colocar as expedições guarda-costas, tá bom? Então, guardem esse conteúdo na aula de hoje. Voltaremos depois com outros tópicos, né? E para que fique bem fixado, estudem, gente, leiam. Na nossa outra aula nós continuaremos, viu? Cheiro para vocês, fiquem com Deus.